Lições Bíblicas. Vivendo o fervor espiritual. A paz do Senhor. Nesta semana, em nosso resumo da lição 9, vamos estudar sobre Vivendo o fervor espiritual. A importância da devoção pela palavra e oração. A importância em manter-se cheio do Espírito. Vigilantes contra a frieza espiritual. Quer saber mais sobre este importante assunto? Fique conosco! Então vamos fazer um resumo da lição 9, Vivendo o fervor espiritual. E não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5 e versículo 18. Ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Então nós vamos ver que ser cheio do Espírito significa viver a plenitude do Espírito. Vamos analisar esse tema e vamos aprender o que é ser cheio do Espírito e viver a plenitude do Espírito. A importância da devoção pela palavra e oração. O apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio da palavra e por meio da oração. Então a devoção. Claro, devemos tirar um tempo todos os dias para a leitura da palavra, para a meditação. Sabemos que não é fácil tirar um tempo para a leitura da palavra. Claro que não é fácil, não vamos ser hipócritas em dizer que é fácil. Mas é uma questão de hábito, uma questão de você dedicar um certo tempo, nem que você comece com pouco tempo e vá aumentando. Comece com 5 minutos ali o primeiro dia, se você ainda não tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias. No outro dia já passa para 7 minutos ou 10 minutos e vá aumentando gradativamente. Eu lembro que uma vez eu aconselhei uma pessoa que estava com um problema, e eu perguntei: você tem tirado tempo para orar? E a pessoa disse que não. E eu disse para ela: olha, comece orando 1 minuto por dia no primeiro dia, no segundo ore 2 minutos, no terceiro ore 3 minutos e assim vá. No final do mês você estará orando meia hora, e quando isso acontecer, você não vai querer orar menos de meia hora ou até mais, que é uma questão de hábito. Você vai criando o hábito da oração e o hábito da leitura da palavra. Então a devoção, a nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo, como o nosso apreço pela oração, o amor pela palavra, o apego ao jejum, leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. Então são hábitos que devemos formar em nós. Então são duas práticas essenciais, são o oxigênio do crente, a oração e a palavra. Todos nós conhecemos aquele jargão evangélico: a oração é a chave, e é mesmo. A oração é a chave que abre as portas que estão fechadas, né? Então, não existe vida espiritual abundante sem oração. Então, sabemos que para nos comunicar com Deus é através da oração. E a pessoa busca a ajuda de Deus através da oração e da palavra. Jesus Cristo orava, tinha o hábito de orar. Esta prática particular deve ser espontânea e contínua. E a leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. Então, há muitos motivos para nós ler a palavra de Deus diariamente e orar. Eu falei na lição passada, na lição 8,
coisas bem interessantes ali, dicas interessantes a respeito da leitura da Bíblia, como começar, para quem ainda não começou, quem não criou o hábito. Nós sempre deixamos o card aqui em cima para você ver o vídeo anterior, e ali tem dicas interessantes para quem ainda não leu a Bíblia toda, como fazer, qual é as melhores atitudes para ler a Bíblia, para começar. Então tem coisas que vão lhe ajudar bastante na lição 8, que foi a lição passada, e o card nós deixamos neste vídeo que você está assistindo. Então a oração e a palavra. A própria Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Então crescer na graça, crescer no conhecimento de Deus através da oração. E na palavra é no estudo da Bíblia, é no estudo da palavra, enfim, conhecer melhor Deus pela palavra. Então são as coisas que vão te trazer aquilo que o crente precisa, que é o equilíbrio. O crente precisa de um equilíbrio. A pessoa que só lê a Bíblia e não ora, ela pode se tornar uma pessoa formal. Tem pessoas aí com uma boa retórica, boa hermenêutica, boa teologia e não tem unção. E tem pessoas que oram, mas são pessoas fanáticas, são pessoas ao extremo da espiritualidade, assim, super espirituais. Então, o crente ele deve ter um equilíbrio, ele deve ter a vida balanceada na graça e no conhecimento. Então, ele tem que ter as duas coisas, a oração e a palavra. As duas coisas, uma depende da outra. Uma certa vez alguém perguntou a um sábio qual é que era mais importante, se era a oração ou a palavra. Esse sábio era um crente. Ele respondeu com outra pergunta: um pássaro, qual é a mais importante, a asa direita ou a asa esquerda? Então sabemos que as duas são importantes, as duas asas. Então isso nos diz que a oração e a palavra, uma sem a outra, para funcionar temos que ter a oração e temos que ter a palavra. É como diz aquele outro jargão, também bem conhecido, né? Bastante oração, bastante poder, né? Então aquele que está em constante oração, ele procura fazer a vontade de Deus, ele está em comunhão com Deus, ele sabe a vontade de Deus, então ele prioriza a vontade de Deus nas suas decisões, atitudes e não foca as coisas nas aparentes vantagens como o mundo faz. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo, tem que ser o padrão bíblico. Então focado na vontade soberana de Deus. E a vontade de Deus sempre é melhor para nós, né? Eu me submeter à vontade de Deus. Eu priorizar os sonhos de Deus ao invés dos meus. Eu priorizar a vontade de Deus ao invés da minha vontade. Então isso é lindo, mas só se consegue quando se está em íntima comunhão com Deus. Remindo o tempo. O crente é aquele que aproveita o tempo. Surge a oportunidade de falar de Cristo, ele está falando de Cristo. Surge oportunidade para fazer a obra de Deus, para fazer aquilo que agrada a Deus, para fazer a vontade de Deus. Ele está remindo o tempo, está aproveitando o tempo. A palavra remir seria como comprar de novo, resgatar, aproveitar bem o tempo. Nós sabemos que o tempo de Deus é o tempo Kairos. Ele não está limitado ao relógio de 24 horas como nós estamos, à semana de 7 dias, ao mês de 30 dias, 28 ou 31, que seja. Mas nós sabemos também que Deus conhece o nosso tempo e sabe das nossas necessidades, e sabe também que nós temos o nosso tempo aqui, a nossa semana de 7 dias, o nosso mês de 30 dias, o nosso dia de 24 horas, a nossa hora de 60 minutos. Então Deus conhece o nosso tempo
E às vezes temos um tempo determinado aqui para organizar alguma coisa, colocar alguma coisa em ordem, e precisamos muitas vezes de um milagre. Então Deus, apesar do seu tempo kairós, apesar de que Ele não está submetido a esse tempo, o tempo dele é infinito, não está sujeito ao nosso tempo, mas Ele é conhecedor do nosso tempo, sabe que nós, sim, estamos sujeitos a esse tempo. Então, por isso, Ele nos ajuda nas nossas dificuldades, nas nossas limitações e nossas fraquezas. Então, por isso, vale a pena nós estarmos em comunhão, em oração, na leitura da palavra, com o nosso Deus, e remindo o tempo, aproveitando sempre esse tempo na obra de Deus. Aproveitando esse tempo na obra de Deus. A importância em manter-se cheio do Espírito. A obra do Espírito Santo não é estática na vida do crente. Sabemos que, após a conversão, o Espírito Santo continua o seu trabalho ativo na vida do crente e, por isso, esta importância dele manter-se cheio, quer dizer, ele manter-se cheio em atividade, em oração, na leitura da palavra, em jejum, as atitudes que envolvem uma vida dinâmica na obra de Deus. Inclusive, o que caracteriza a frieza espiritual na vida de um crente, o desleixo pela leitura da palavra, o desleixo pela própria oração, o desleixo pela ida nos cultos, são coisas que vão caracterizando a frieza espiritual, o descuido com a vida espiritual, então vai causando esta frieza, então deixando-se de ser cheio do Espírito. E se não está cheio do Espírito, ele não está ocupado com o Espírito Santo, alguma outra coisa está ocupando o lugar, então, do Espírito Santo. E, infelizmente, o que está ocupando a vida desse crente são as carnalidades. São as carnalidades, está dando lugar à carne. Porque quanto mais a pessoa se enche do Espírito Santo, menos lugar há para a carne atuar. E quanto menos a pessoa for cheia do Espírito, então também da mesma forma. Por isso esta necessidade e essa importância de manter-se cheio do Espírito e não vos embriagueis com vinho. Então o vinho traz a ideia de alguém que perde a cabeça, que fica fora de si, uma pessoa inconsequente e uma pessoa que perde a ética também, né? Então tem uma passagem em Provérbios que explica as consequências destrutivas da bebedeira e compara com a picada de uma cobra. E a palavra usada ali é contenda, que significa também devassidão, dissolução. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã. Mas é muito comum entre os pagãos que procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos, que resultam sempre em desgraça. Mas enchei-vos do Espírito. Então, ao invés de vos embriagar com vinho e acontecer tudo isso que falamos agora, ao contrário, enchei-vos do Espírito. Então, essa expressão indica a renovação, um novo enchimento do Espírito Santo a cada dia. A ação do Espírito na vida cristã, então, ela é dinâmica. O Espírito, ele atua no dia a dia na vida do crente. Nele somos renovados no nosso dia a dia. E essa experiência acontece reiteradamente em nossos dias, e isto vem desde o Pentecostes. Glórias a Deus por isso. Vamos continuar sendo cheios do Espírito, e isto nós buscamos na oração e na leitura da palavra, naquele balanceamento que falamos anteriormente, no equilíbrio do crente. Não confundir com o batismo no Espírito Santo. Já foi estudado então na lição 3, em outras passagens, cheios do Espírito Santo, diz respeito ao batismo no Espírito Santo, mas não é o caso em Efésios 5:18. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão, e o significado da palavra e expressões bíblicas na Bíblia
deve ser entendido e interpretado à luz do seu contexto. Observe a frase: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Pedro foi batizado no dia de Pentecostes. Logo, a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo. Da mesma forma, o trecho Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fala de alguém já batizado no Espírito Santo. E é evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo, vamos dizer que seja a totalidade do Espírito Santo na vida do crente. A totalidade que é possível enquanto estamos nesta dimensão, enquanto estamos aqui nesse corpo, sujeito a tantas coisas, nesse corpo carnal. Então, plenitude no que nos é possível, a plenitude que nos é possível aqui, porque sabemos que a plenitude mesmo nós alcançaremos quando tivermos o corpo glorificado e estivermos ali com Cristo. Mas enquanto isso não acontece, então esta plenitude aqui que nos é possível, ser cheios do Espírito, é uma coisa que tremenda, é indescritível. Você fica parecido com Cristo. Eu não canso de falar isso nas mensagens aqui, né, nos resumos das escolas bíblicas, aqui no canal da Redescoberta da Palavra, que você fica com a imagem de Cristo implantada em você. E no tópico 3 nós vimos a importância de sermos vigilantes contra a frieza espiritual. E você deve lembrar de um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos era ser cheio do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Como identificar alguém cheio do Espírito Santo? O apóstolo apresenta pelo menos 3 características: o testemunho transbordante, a vida de gratidão e de submissão. Uma pessoa que vive murmurando pelos cantos. Você acha que esta pessoa é cheia do Espírito Santo? Uma pessoa que vive na casa de alguém com falatórios ou reclamando disso ou daquilo, essa pessoa é cheia do Espírito Santo? Uma pessoa que não é submissa nem aos seus encarregados, nem ao seu pastor, será que vai ser submissa a Deus? E sendo assim, vai ser submissa, ou seja, e sendo assim, não sendo submissa, vai ser cheia do Espírito Santo? Então há requisitos: submissão a Deus, submissão àqueles ministros que Deus colocou em sua igreja. O testemunho transbordante e a vida de gratidão. Uma pessoa que vive reclamando, reclama disso, daquilo, reclama do encarregado, reclama do pastor, reclama, também não pode estar cheia do Espírito Santo. Então há alguns requisitos onde a gente pode notar se a pessoa está cheia do Espírito Santo ou não. Testemunho transbordante é um sinal evidente. E uma pessoa que tem um testemunho transbordante vive cantando, mesmo que não seja cantora, vive cantando cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor, dando graça em tudo, como a palavra diz, em tudo dai graça. Muitas vezes a situação não está muito favorável, a situação está até desfavorável, a situação está, não está nada fácil. Mas a pessoa confia em Deus, é um servo de Deus, é uma serva de Deus, então tem aquela plena confiança que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. Então ela dá graças a Deus em tudo. Então tem aquela sujeição ao Senhor. Tudo que lhe acontece, ela está nas mãos de Deus. Eu estou nas mãos de Deus, você está nas mãos de Deus. Então tudo está sob o controle do Senhor. O relógio da Redescoberta da Palavra já está nos mandando parar, porque já fizemos um resumo da lição 9, Vivendo o Fervor Espiritual.
O significado de enchei-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isto envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos, é possível observar quem é cheio do Espírito. Na semana que vem o convite está aberto aí para você estudar com a gente a lição 10, onde vamos estudar sobre o Senhor Jesus cura hoje. Fiquem com Deus e até a próxima lição. O caminho que eu tenho de seguir, Cristo é a fonte que espalha sua força em minha vida, ajudando sempre a achar uma saída, e aos problemas sempre tem a solução. Cristo, fonte de água viva, esta fonte é que abriga minha fé, minha emoção. Cristo, fonte de alegria, esta fonte noite e dia jorra paz ao coração.